Ô, Kenga, mas me fala aí da sua formação aí em Manaus, do seu trabalho. Aquela vez eu fiquei bem curioso, acaba que você não contou tudo. Você me contou alguns episódios aí de alunos com necessidades especiais que você trabalha. Você até me surpreendeu quando colocou que o Estado já inicia o acolhimento e as intervenções independente do diagnóstico e tal. Isso, Diogo. Então, na verdade, a minha atuação com o público da educação especial, hoje eu já chamo o público da educação especial, né? Por conta que eu atuo na Secretaria de Estado aqui do Amazonas e a nossa função, né, é desenvolver atividades que sejam para o bem desse público que diz respeito à educação. Mas as minhas experiências com educação especial, com pessoas com deficiência, começou lá em 2002, na universidade, ainda na formação. Eu sou professor de educação física hoje, né? Hoje estou já formado. Formei em 2004, né? Terminei em 2004, já estou aí com 7 anos formado. Né? E eu comecei a atuar num programa de extensão da Universidade Federal do Amazonas, que é o PROAND, que é o Programa de Atividades Motoras para Pessoas com Deficiência. O PROAND, ele começou com a professora doutora Kátia Augusta, né? Que hoje é nossa amiga também, professora, está aqui no nosso Instagram também, talvez ela esteja por aqui. E ela foi a pioneira que iniciou esse programa na universidade, que hoje já tem 21 anos. Depois que começou, né? E 2021 agora fez 21 anos. E quando eu comecei a atuar no PROAND, eu fui para o polo HUGV, porque assim, o PROAND são atividades motoras para pessoas com deficiência. São aulas de educação física ministradas, tem um professor, né, que orienta, e os bolsistas dos acadêmicos são voluntários, ou muitas vezes são bolsistas de iniciação científica, de extensão, de física, de iniciação ao trabalho científico. Né? E eles têm uma turma lá na CEF que ministra uma aula para um grupo de pessoas, que vai de 2 a 70 anos, 80 anos. Nós já temos pessoas, alunos lá no PROAND, que já estão, o programa tem 21 anos, eles estão uns 21 anos participando da atividade de hoje. Então, a ideia central do programa é desenvolver potencialidade dessas pessoas, para que elas consigam executar tarefas diárias. Né? Amarrar o cadastro, usuário de cadeira de rodas que ele precisa atendente. Lá no PROAND, há 20 anos atrás, as pessoas que usavam cadeira de rodas chegavam conosco usando fralda, descalço, só com fralda mesmo, sem roupa, sem short, sem nada, só fralda, descalço e sem conhecer nada sobre a deficiência. Essas pessoas, elas tinham lesão medular. Então, elas adquiriram uma lesão por conta de um acidente. Um acidente com arma branca. Aqui em Manaus, no Amazonas, a gente tinha muito, ainda tem, pessoas que vinham do interior e caíam de açaizeiro, caíam de buritizeiro e lesionavam a coluna. E por conseguinte, como não tinha aqueles primeiros socorros, né, acabava que no resgate, no socorro, elas também acabavam lesionando a medula e quando chegavam conosco já não tinha nenhum conhecimento sobre o corpo. E agora é um novo corpo, né? Porque antes era o corpo que sustentava a família, era a pessoa que sustentava a família, e agora ela se vê dependente de outra pessoa, usando cadeira de rodas, usando fralda, sempre tinha uma parte. Então, para continuar, né? Uhum. Então, essas pessoas elas não tinham conhecimento nenhum sobre a deficiência, sobre o corpo que elas tinham agora usando cadeira de rodas, e o conhecimento que elas precisavam ter para não vir a falecer por conta daquela deficiência. Porque a pessoa não falece, muitas vezes, por conta que ela adquiriu um acidente por causa da lesão. Ela vai vir a óbito, né, por conta de que não conhece as mudanças no corpo dela. Por exemplo, a pessoa que é acometida de uma lesão medular, ela não vai sentir o corpo abaixo da lesão. Então,
Aí vai ter vários outros problemas, tipo trato urinário, trato intestinal, se ela ficar deitada ou sentada numa posição só por um longo período de tempo, ela não vai sentir, vai abrir o que a gente chama de úlcera por pressão, e que esses agravamentos podem fazer com que a pessoa fique pior, né? E sem conhecimento nenhum sobre a deficiência, o que, que acontece? Ela não vai ter uma sobrevida muito longa. Foi quando a professora Kátia pensou onde que surge a lesão medular. Aí descobriu que era no Hospital Universitário Getúlio Vargas, que é um hospital da Universidade Federal. Foi quando nós fomos para o UGV, e lá nós iniciamos um trabalho de reabilitação para essas pessoas. E foi meu primeiro contato com pessoas com deficiência. Então, assim, a primeira missão, né? Alonga essa pessoa aqui. Era uma pessoa que estava deitada no leito, tetraplégico, que não mexia nada. E que não podia movimentar muito por conta que ainda não tinha feito cirurgia. E o que aconteceu? Aí eu tive que alongar. E a partir daí nós fizemos vários cursos. Eu tive a oportunidade de conhecer também uma fisioterapeuta brilhantíssima lá do Rio de Janeiro, que é a Sheila, né, que abriu muitas portas no campo de conhecimento sobre lesão medular, sobre o cuidado da pessoa, né? Também esse olhar diferenciado, que não é o olhar da deficiência, né? Não é a deficiência que deve ser olhada, mas a pessoa, né? Não é aquele olhar assistencialista, e sim um olhar social, que aquela pessoa ela vai poder ter uma vida, né? Ela vai poder trabalhar, ela vai poder estudar, ela vai poder praticar atividades motoras, vai poder constituir uma família, vai poder ter filhos, né? E que muitas vezes a gente não acredita na capacidade, e que é uma questão do olhar. Então, quando a gente traz esse olhar, né, e eu trouxe esse olhar lá da reabilitação para a área da educação, né, meio que, nossa, foi um olhar muito diferenciado. Tanto é que teve uma época que, quando eu fui para a escola, já depois de formado, eu tive um conflito. Né? Eu fui trabalhar numa escola especial. E nas escolas especiais, a gente ainda tinha muito olhar assistencialista, né? De que era a questão do laudo, era a questão de que elas estavam ali porque elas não conseguiam render em canto nenhum, elas tinham que estar ali, né? Que era a questão delas terem que estar numa escola especial porque elas não conseguiam acompanhar o ritmo de uma escola comum. Então, foi todo. A minha esposa acabou de chegar aqui no trabalho. Então, assim, toda essa construção, né, e depois veio se firmando com as políticas de inclusão, de educação inclusiva, né, foram construindo e moldando o que a gente tem hoje em relação à educação especial, né, na perspectiva da educação inclusiva. E que muitas vezes os nossos professores ainda enxergam a educação especial como aquela educação paralela à educação regular. E que hoje a gente precisa ter, lógico, muitas vezes, eu sou a favor de que cada pai escolha onde vai matricular seu filho, né? Assim, não é o Estado que eu tenho que dizer, mas é aquela questão, né? Não é, uma vez eu ouvi assim, que o conhecimento sobre qualquer área, né? E aí a gente está falando aqui da área da educação inclusiva, da educação social, o conhecimento técnico, o conhecimento pedagógico é só a ponta do iceberg, né? O que está valendo é o que está abaixo da água que a gente não vê, que é o atendimento humanizado, que é olhar a pessoa e ver que ela tem potencialidade. Porque eu posso olhar para uma pessoa e ver que ela tem potencialidade numa escola regular, mas também posso olhar e ver que aquela pessoa tem uma potencialidade numa escola especial. Mas assim também eu posso ter um olhar que aquela pessoa não consegue na escola regular e ela também vai ter o mesmo olhar na escola especial. Então percebe que além, né, passa da questão da formação da pessoa. É uma questão mesmo daquilo que está dentro de nós e como que nós enxergamos aquele aluno, aquela pessoa que a gente atende, né? E aí vai, assim, de algum modo vou deixando eu falando aqui e a gente vai embora nessa temática aí. Mas você trabalha na rede pública. Então, aí fechei a fase
fechei a fase de formação acadêmica, né? Formei em 2004. Aí tive a felicidade de passar no concurso, né, estadual e municipal, né? E aí eu fui para as escolas especiais. Naquele tempo tinha o... Hoje até fiz uma postagem de uma lembrança que eu tinha aqui em casa, de uma transparência de um retroprojetor, eu acho que deveria ser de 2006, de um curso de Libras que nós fizemos, né? E era muito legal, porque assim, na escola que eu fui foi José Salomão. Era o José Salomão e o Emerson Prestes, duas escolas do município que eram de educação especial e que depois elas fecharam e virou a escola municipal hoje André Vidal. E também o Complexo Municipal André Vidal, que são duas escolas da prefeitura. É uma escola elétrica hoje da prefeitura e que tem um complexo multidisciplinar que faz as avaliações multidisciplinares dos alunos que estão nas escolas regulares. Né? E aí eu lembrei, e aí fui e postei a transparência. E eu lembro que quando eu comecei, foi com alunos surdos, turno noturno. Então, pensa, eu não tinha nada de Libras, os alunos surdos também não, porque lá em 2005 ainda tinha muito resquícios dos alunos adultos que vieram de uma escola, de uma educação oralizada. Então, naquele tempo, até um dia desse eu estava olhando aqui no Augusto Carneiro, ainda tem os fones de ouvido que o surdo colocava para frente do espelho, e aí eles iam oralizar. Aí o professor falava para frente do espelho com fone de ouvido, papai, e o surdo repetia, papai. Aí o professor, papai. Até o papai, para o surdo, fazer significado, né, lá do God, e entender que o que ele está falando é o pai dele, nossa, passou um bimestre de aula e o surdo perdeu o conteúdo, muitos conteúdos. Né? E aí veio aí de volta a questão do bilínguismo da Libras, né? Deles voltarem a utilizar a Libras, mas aqueles alunos surdos meus da noite, eles eram oralizados e muitos não tinham Libras. E outros tinham ainda alguma deficiência intelectual que fazia mais um complicativo para eles terem, não aprenderem a Libras. Eu fui ministrar uma aula de voleibol, eu achava que eu tinha que ministrar voleibol naquele trimestre, naquele primeiro dia de aula, e que eles tinham que saber os fundamentos do voleibol. Só que eu não sabia para onde fazer, como ensinar, por exemplo, eles fazerem passe. Mas eles faziam do jeito deles, né? Aí, nossa, não, tem alguma coisa errada. Aí a professora lá da sala foi e me ajudou. Né? Ó, o filho e tal. Só que não tinha sinais de educação física para aquele movimento. Se eu quisesse ministrar uma aula de educação física para surdos, que eu tivesse que colocar um conteúdo de voleibol, futebol, futsal, não tinha. Eu tinha que meio que improvisar. Aí na minha cabeça sempre batia assim, poxa, se eles saírem daqui agora e os sinais que a gente improvisar, eles forem para uma outra escola e o outro professor for improvisar um outro sinal, nunca vai dar certo, né? Então, eles vão ficar sempre devendo o aprendizado para alguma coisa. Ele sempre está aprendendo por copismo. Ele sempre copiar de alguém para saber como é que faz. E a gente entende que aprendizado não é só isso, né? Não é só copiar. É criar e recriar. Né? E aí eu tive a felicidade de ir para uma outra escola de surdos do Estado, por meio de um projeto noturno também, o Augusto Carneiro. Lá no Augusto Carneiro já tinha uma outra estrutura para o atendimento de surdos, era uma escola específica para alunos surdos, então, já estava um pouquinho mais avançada nessa questão do bilínguismo. Então, os alunos já tinham um conhecimento da Libras muito, muito mais fácil, já eram bem sacados sobre a questão da Libras. E foi quando eu conheci a professora Graça Abraim, que até hoje está lá, e o professor Edson, que já aposentou, e aí é nosso amigo também. E a gente começou a pensar em vários projetos lá no Augusto Carneiro, e um desses projetos foi o Sinalário de Educação Física em Libras, né, que era um programa de ciência na escola, um projeto de ciência na escola, que a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa aqui em Manaus desenvolve. Os professores da rede estadual e municipal podem escrever projetos científico, né, de iniciação científica, para eles ter uma bolsa, e durante 6 meses o projeto ele é continuado. E o nosso projeto aprovou. Né,
E foi bem legal, porque assim, a gente tinha 5 alunos surdos, que aí a gente escolheu assim, algumas modalidades que eles já praticavam na aula de educação física durante o trimestre, e vamos ensinar, né? Vamos ver os sinais. E alguns não tinham, alguns eles criaram, e a comunidade surda é bem forte lá no Augusto Carneiro, e eles criaram bastante sinais e a gente fomos gravando. Eu peguei meu celular e fomos gravar. Aí a gente descobriu que tinha o Centro de Mídias do Amazonas, que era do CEMEAN, que é da SEDUC. Vamos gravar lá na SEDUC, ver o que dá, vamos levar esse projeto adiante. Aí levamos, a gente gravou do celular, a gente passou para um estúdio, todo bonitão, todo cheio das pompas, de primeiro mundo, assim. E aí a gente gravou o primeiro sinalário, com 110 sinais de educação física em Libras. E a gente conseguiu aí fazer um trabalho bem legal, porque depois a gente percebeu que não servia só para os alunos surdos da escola. Com a inclusão, o professor de educação física nas escolas regulares também estava tendo dificuldade de ensinar aulas de educação física para o surdo. E a gente percebeu que aquele material lá que a gente produziu no Augusto Carneiro servia também para o professor que está lá no ensino regular. Então, opa, maravilha. Aí depois fizemos uma segunda edição, já com mais de 200 sinais. Hoje eles são todos de graça, viu? Depois eu posso passar para ti o link Eu quero. Eu quero. Aí, e é bem interessante. Alguns agora esse ano, a gente já está produzindo um e-book. Nós já aprovamos um outro projeto de ciência na escola e a gente está produzindo lá com os alunos da escola um e-book. Aí nós chamamos um professor surdo também, e é legal essa história porque, assim, os alunos surdos que eram da escola Augusto Carneiro, concluíram o ensino fundamental lá, depois foram para o ensino médio na rede regular, eles foram para a inclusão no ensino médio, eles passaram no vestibular e foram fazer faculdade. E aí alguns escolheram pedagogia, outros escolheram o quê? Educação física. E aí a gente tem hoje um dos nossos alunos lá, o Thiago, que inclusive está fazendo mestrado na UFAM também, que é surdo, né? E a gente sabe que não é fácil, ele tem passado por dificuldades em relação à língua, né? O intérprete, os sinais de educação física lá no curso, que são mais específicos, então muitas vezes o intérprete não tem nem sinal para fazer na tecnologia, tem que ler texto em inglês, então é muito difícil. E a gente tenta ajudá-lo de alguma forma, né? Mas a gente chamou ele de volta para a escola e ele está ajudando a gente a construir esse sinalário lá, e agora vai ser um sinalário impresso. A gente quer fazer um impresso que é para divulgar para as redes, para as escolas, e mais um material também que a gente faz, e sempre na questão do 0800. De graça, para as pessoas terem acesso. Esse sinalário que vocês começaram lá atrás e já está na terceira ou quarta edição, pelo que eu estou entendendo aí, né? Na terceira ou segunda versão, ele utiliza a simbologia e o alfabeto das Libras. Então hoje ele é um vídeo, né? Aí, por exemplo, aí tem lá, aparece os alunos surdos, são todos surdos, vocês vão assistir lá, né? Vocês podem assistir. Tem um aluno surdo, aí aparece, por exemplo, uma bola. Aí tem a imagem da bola, a palavra bola, e aí ele faz o sinal da bola. Entende? Aí depois, por exemplo, esporte. Aí aparece a palavra esporte, uma imagem de esporte e o sinal do esporte. Então, é bem bilíngue mesmo, e é imagético, porque os surdos estão imagéticos, né? Quando tem a imagem, facilita. Tênis de mesa, aparece um jogo de tênis de mesa, a palavra tênis de mesa e o sinal de tênis de mesa. Então, é um vídeo, ele é bem ilustrativo. Aí, lógico, né? A gente fez aqui no Amazonas, colocamos sinais de espaços esportivos e clubes aqui do Amazonas também, nós colocamos clubes nacionais também, tipo, o melhor time que tem da Série B, né, que é o Vasco, que esse aqui não é o sinal mais de Vasco, né? O sinal de Vasco é aqui, né? Mas lá ainda está aqui como se fosse português. E Flamengo, né? Que é o time aqui, Flamengo. É um time legal. Você sabe que eu torço pro Vasco, né? Então você tá fazendo piada do Vasco. Tá fazendo piada do Vasco aí. Pode ser que a rede caia aqui, que a live acabe assim. Por acaso, pode ser que comece a chover aqui, né, em Belo Horizonte, a rede caia. Eu sou vascaíno. Tanto é que o sinal de Flamengo aqui, né? Isso aqui é sinal para sujo. Flamengo está bem para sujo. Né? Eu sei.
Não, eu tô brincando. Aí em Manaus tem muito vascaíno, né? Tem. Tem Tem muito bastante vascaíno. ainda. É, mas o Kinga, então a iniciação desse esporte, a parte mais difícil, a parte mais importante nessa iniciação é a comunicação. Para o surdo, sim. A gente vende essa ideia. Né? O surdo, o esporte do surdo, ele surgiu inclusive antes do esporte das Paralimpíadas. As Paralimpíadas surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, lá na Inglaterra, lá na Alemanha, com o Ludwig. O esporte surge, já surgiu em 1938 e tem alguns indícios que indicam que ainda foi lá no século XVIII. Lá em 1880, século XIX, 1888, por aí. E aí surgiu justamente porque proibiu-se os surdos de usar as línguas de sinais. Aí o que aconteceu? Meio que os surdos se juntaram em guetos, né? E a igreja tem um espaço muito legal para isso acontecer. E lá nesses guetos eles usavam a língua de sinais, francesa, espanhola, né? E tinha um espaço, sempre toda igreja tem um espaço, uma quadra, né? Então eles iam jogar bola. Então eles organizavam e faziam uma organização de esportes, então ali surgiu os esportes surdos. Né? Tentou-se um tempo, até 1960, fazer as Paralimpíadas junto com o esporte de surdo. Só que imagina, surdo, o Brasil tem a língua brasileira de sinais, na França tem a língua francesa, na Espanha a língua espanhola, nos Estados Unidos a língua americana, e assim vai. Então ia ter que ter um intérprete para várias línguas, com várias outras deficiências, participando de um evento em uma semana, como as Paralimpíadas, 10 dias não dá. Tinha que ser mais de um mês. Então ficou muito caro, e aí tinha também muita questão do intérprete, né, várias línguas, e aí decidiu se separar. Hoje, né, aqui no Manaus, a gente tem uma equipe que está se preparando para futsal e basquetebol, para irem competir nas surdo-olimpíadas. Isso aqui é o sinal de surdo-olimpíadas, né? Surdo-olimpíadas mundiais. Vai ter a classificação das surdo-olimpíadas brasileiras, que esse aqui é o sinal das surdo-olimpíadas brasileiras, né? Que vai ser em São Paulo. Né? Então, aqui nós estamos nos preparando para a brasileira, que é eliminatória para a mundial. Né? Esperamos que consigamos ter êxito, né, e levar muitos atletas e tudo. Essa galera é amadora. São amadores e assim, quase não tem apoio. Né? As Paralimpíadas já é muito difícil, né, por conta da questão do patrocínio. Nós já temos algumas leis de patrocínio, mas assim, ainda é muito incipiente, poucas pessoas acreditam, né? Ainda está muito linkado ao Estado, né? Quando o Estado tem assim, algum apreço pela comunidade surda, né? Ainda conseguimos ter êxito em muitas coisas. Eu acredito que aí na tua cidade também deva ter alguma associação de surdo que tenha, né, participando. E também talvez tenha essa dificuldade. Entendi. E como que você consegue alcançar o alto rendimento com essa galera? Estabeleceu comunicação com ela, estabeleceu afinidade, despertou o interesse, eles se envolveram, se sentem contextualizados, estão dentro do contexto aí, mas eles não têm nenhuma deficiência física, né? Assim, além da surdez, né? É a comunicação. Tanto é que no jogo, durante o jogo não tem apito, né? É a bandeirola. O árbitro leva a bandeirola e por meio da bandeirola eles, durante o futsal, durante o basquete, eles arbitram o jogo, né, em comando. E a comunidade surda ela é muito forte, né? Isso já é uma ação já extra escola, né? Fora da escola. E a comunidade surda tem uma associação de surdos, que aqui em Manaus é a Associação de Surdos de Manaus, a ASMAN, e que eles são federados à Confederação Brasileira de Desporto de Surdos, que é a CBDS. E por meio da associação é que faz com que eles, aqui em Manaus, tenham treinos deles, né, e levam para o nacional. Às vezes tem uma classificatória regional, né, muitas vezes tem, depende do calendário. Agora com a pandemia está tudo muito mais difícil. Para te ter ideia, as Olimpíadas Nacionais já foi modificada 2 vezes a data. E é assim, estamos esperando que aconteça agora dia 4 de dezembro, lá em São Paulo.
se der tudo certo, vai acontecer. E o E aí, nível técnico? E o nível técnico? E o nível técnico, nível físico desse pessoal? É um nível bom? Então, eles são praticantes de esportes, né? Muitas vezes eles são melhores do que eu jogando. Então, assim, são Aham, pessoas que a gente não pode, assim, por exemplo, se eu for pensar num atleta de alto rendimento na confederação do COB, do Comitê Olímpico, não estão bem longe. Né? Se for um aham. atleta olímpico, está bem longe. Se a gente for comparar com um atleta paralímpico, também está bem longe. Mas, assim, são pessoas que estão, por exemplo, sabe aqueles clubes de bairro que jogam constantemente, que tem aqueles campeonatos de bairro, então estão mais ou menos naquele nível, assim. E que, assim, mas quando ele tem a competição, nossa, é outro patamar. Se a gente for pensar assim, fisiologicamente pode ser que eles estejam bem abaixo, né, de um alto rendimento mesmo. Mas eles, se compararmos entre um surdo que não pratica e um surdo que pratica, ou um surdo que não pratica esporte, não é só aquele praticante de final de semana, mas estão bem acima. Tanto é que quando tem jogos escolares, que a gente leva o Augusto Carneiro para competir nos GES, Jogos Escolares do Amazonas, nossa, eles são atração. Porque, assim, como a professora lá de educação física treina eles, né, os professores treinam, eles têm uma noção do jogo muito boa, assim, taticamente, fundamentos também, muito bom. E eles competem com a galera que não tem nenhuma deficiência? Podem competir, mas assim, geralmente eles competem entre surdos mesmo. Uhum. A gente já viu muitas vezes o pessoal da Associação de Surdos competirem com os ouvintes justamente para ver essa melhoria técnica deles, para competirem e não tem problema nenhum. Só pede É, para o árbitro botar a bandeirola. porque senão não tem jeito, né? Não, eles ficam para trás. Essas, Entendi. essas, esses detalhes que fazem, inclusive, a diferença na escola regular, né? Porque, por exemplo, a gente já mudando aí de assunto já lá, levando para qualquer público da educação especial, qualquer aluno com necessidade educacional especial, né? Esse olhar diferenciado de entender que nem todo aluno vai aprender da mesma forma é que é a chave da inclusão, sabe? Esse respeito às diferenças é que nos faz, assim, levar para que o professor reflita. Porque, assim, muitas vezes o professor ele já está habituado. Vamos lá, um professor de 10 anos que ministra, que dá aula em alfabetização, já está meio que habituado àquela aula da alfabetização que sempre dá certo. Né? Mas se ele pega o aluno ali, que nem precisa ter deficiência, só de ter uma dislexia, por exemplo, algum tipo de dificuldade de aprendizagem, já sai daquela caixinha do professor, opa, já entra nos avessos, não aprende não. E aí entra naquela entremeação do professor, naquela linha tênue que a gente fala, entre o professor de escolher assim, eu vou dar meus melhores esforços para esse aluno avançar, ou então entender, esse aluno aprende mesmo e vai estar abaixo da casinha dos outros, ele não vai aprender, já está condenado. Né? E a gente sempre faz essa situação para que o professor entenda que aquele aluno só vai tem que aprender de uma forma diferenciada. E que se ele observa, aquela forma diferenciada serve para vários outros alunos. Né? E aí, por exemplo, um engrossador de lápis, que serve para um aluno que tem dificuldade de compreensão para escrever, pode servir não só para o aluno que tem dificuldade de escrever, mas para aquele aluno que está começando a desenvolver um trabalho de mudança motora, né, global. E aí é interessante para todos os alunos, entende? Então, esse olhar diferenciado para o nosso aluno é que a gente tem que entender. Nem todos os alunos da turma são iguais, nem precisa ter deficiência, não precisa ser necessidade educacional especial. Né? Claro que não. Esse é o princípio. E aí, a gente já, quando leva lá para os alunos futuros, né, a gente vai ver esses pequenos detalhes que já faz parte do nosso dia a dia mesmo. E você considera esses alunos, eles chegaram no alto rendimento deles? Dentro do possível, tendo em vista que eles são amadores, tendo em vista que ele tem essa deficiência, etc, etc.
entre a comunidade surda é bem legal, porque assim, tem aquele aluno, aquele atleta que ele é super habilidoso. Então, todo mundo quer ele no time, né? Porque ele é super habilidoso. Então, são atletas, são pessoas que, assim, que quando vão fazer uma competição, por exemplo, vamos fazer um torneio de futsal entre os surdos da ASMAN, a associação. Aí junta vários times, aí sempre tem aquele time que junta com os mais fortes, né? Que são os que acham atleta, né, de alto rendimento. E aqueles atletas todos ali que estão ali, que vão entrando meio que sabe, caladinho para ver o que que dá. Né? Mas o legal é que entre eles, há esse respeito, e eles conseguem perceber quem é realmente que está ali dentro de um patamar de um alto rendimento. Né? E mesmo ainda não tendo esse investimento que a gente esperava que tivesse, né? Por exemplo, aí um investimento de nível europeu de futebol, mas entre eles, ali, é um mundo muito legal, que eles competem mesmo com atletas de alto rendimento. Né? Como todos nós copiamos muitas vezes esses atletas que a gente que servem para nós como inspiração. Né? E eles pegam, por exemplo, clube, qual vai ser o nome do teu time? Aí, Paris Saint-Germain. Ah, eu quero o meu Flamengo. Não, o meu eu quero Barcelona. Né? E aí vão. Entendeu? Então, eles estão sempre se inspirando nesses atletas que estão não, né, no alto rendimento, não só físico, mas também alto rendimento financeiro. Eles se inspiram para levar para o desporto que eles estão competindo. E fica uma interculturação muito legal. E a faixa etária? Variado, assim. Por exemplo, quando eles terminam no Augusto Carneiro, eles terminam com 14, 15 anos, que é muito fundamental. Lá no Augusto Carneiro, a gente já entrega para eles uma base desportiva muito boa. Então, muitas vezes, ele sai do Augusto Carneiro com 15, 17 anos, já vão competir com os meninos já adultos. Então, com 15 anos, 17 anos, até os alunos mais antigos, com 40, 42 anos, estão competindo. Eles fazem torneio, um dia desses fizeram aí um jogo dos casados versus solteiros. Aí são aqueles mais antigos dos casados versus solteiros. Aí foi aquela bagunça, aquela brincadeira legal. Mas a base do seu trabalho é a educação básica, né? Agora que eu não estou mais na educação básica, né? Eu agora estou num trabalho de gerência de atendimento educacional, sou assessor técnico, sou professor de educação física, e que a gente observa já as questões mais gerais da educação inclusiva, né? Isso você lembrou daquela questão do direito da pessoa com deficiência, né? Ou do direito do aluno público da educação especial, poder ser matriculado e atendido pelo AIE sem a necessidade do laudo. Né? Porque, como diz lá, né? O laudo ele não pode ser impeditivo para te receber um atendimento e nem ser matriculado. Né? Não é o laudo quem vai dizer que ele precisa de um profissional de apoio. Né? É as características que ele tem na sala de aula que faz com que ele queira ali uma atenção mais especializada. Mas também não é ficar laudando todo aluno, né? Aquele aluno ali, ó, ele precisa porque ele não rende. Às vezes a gente recebe muito questionamento do professor. Professor, aquele aluno ali, ó, ele não acompanha o ritmo do outro. Ele não consegue tirar as atividades do quadro, ele não consegue copiar as tarefas do caderno, ele traz o caderno limpo em branco, não faz atividade. Aí eu fico pensando, mas professor, será que ele precisa de um atendimento educacional especializado ou ele precisa de, às vezes, da atenção dos pais, precisa da mudança de estratégia do professor na sala de aula, que a gente já está ministrando aula na lousa. O meu WhatsApp e o teu WhatsApp atualizaram essa semana, né? Já vi que tinha algumas funções novas. Mas, às vezes, o professor ainda está ministrando aula com um WhatsApp bem antigo, uma aula bem de 1990. A gente precisa atualizar nossas estratégias de ensino dentro de sala de aula. Não é só a lousa, né? Trazer metodologias ativas para dentro da sala de aula.
é se apropriar de novas tecnologias dentro da sala de aula. Só na minha sala não tem tecnologia. Ótimo. Uma tecnologia, uma bandeja de ovo. Recorta essa bandeja de ovo e faz lá para os teus alunos aprenderem os números, o alfabeto, por meio de jogos que você pode fazer com aquela bandeja de ouro. Então, quando a gente fala de tecnologia, não é só tecnologia de alto custo, né? É de baixo custo também. Muitas vezes os professores tiram realmente, a gente sabe que tira do bolso para poder fazer uma aula de qualidade. Que a gente recomenda muito, né, a questão dos materiais reciclados, para que utilizem esses materiais e usem nas salas de aula, né, construam. Nós tivemos agora na Semana da Pessoa com Deficiência, semana passada, Diego, nós fizemos uma amostra de materiais adaptados. E aí, por cada coordenadoria, trouxe a sua contribuição. Cada coordenadoria tinha que trazer 10 trabalhos. Aí houve a seleção e houve a final. Nossa, era cada material bem construído, bem feito, e que foram feitos com materiais reciclados, papelão, garrafa PET, papel A4 que já é rascunho, entendeu? Mas muito bem produzido, tampa de garrafa, muito bem produzidos, e que a gente conseguiu ver que realmente melhorava o atendimento daquele aluno que é público da educação especial. E que muitas vezes não precisa do profissional de apoio. Se ele for para uma sala de recursos, ele consegue desenvolver, porque a gente tem que entender que a sala de recursos ela não é uma sala de recurso, onde o aluno vai lá reforçar aquele conteúdo que ele não consegue aprender na sala de aula. Mas a sala de recursos ela é um espaço onde ele vai construir ali materiais para ele poder levar para a sala de aula. Por exemplo, o meu aluno não consegue se comunicar. Opa, então vamos lá para a sala de aula, para a sala de recursos, e a gente pode desenvolver uma prancha de comunicação para ver como esse aluno pode se comunicar na sala de aula. Né? Faz aqueles coletes, né? Tem colete de comunicação que pode usar também, que indica o que o aluno vai fazer naquele momento. E aí fazer várias estratégias de comunicação que vocês sabem muito mais do que eu. Mais não, sabemos de uma forma diferente. Esses métodos alternativos ou aumentativos, eles são muito bons, né, para as pessoas com deficiência que não são verbais, sejam os mudos, né, sejam os autistas, etc. Né? Surdos, perdão, Tem o método chamado PECS, né, que é muito utilizado, que é o método de comunicação por meio de figura. Acredito que você use aí também. Sim. Então, tem várias estratégias. Né? Por exemplo, a Libras, por exemplo, a PECS. A PECS você nem precisa usar só com o aluno que tem deficiência. A Libras, a mesma coisa. Por exemplo, você vai ensinar o alfabeto. O aluno não consegue reconhecer a letra A, que está escrito lá no papel, mas se você fizer aqui o A e ele entender que esse A aqui é o A que está lá no papel, ele consegue assimilar e aprender, e nem é surdo. Então, com essas estratégias que a gente fala, né? Por exemplo, o PECS também, você pode utilizar o PECS para várias outras utilizações, adaptar. Para ir ao banheiro, né? Então. E é bem interessante, porque você desconstrói uma ideia de que aquele aluno ali não vai avançar. Né? Ou se for avançar, ele vai avançar de uma maneira baixa, né? Com baixo rendimento. Não é. É questão de você ver a potencialidade do aluno. No autismo, que é onde eu entendo, tenho um pouco de experiência, é um marco divisor quando ele começa a se comunicar, mesmo que ele não esteja falando ainda. Enquanto ele não consegue se comunicar, principalmente em casa, ele apresenta uma série de comportamentos, problemas, e a partir do momento que ele consegue se comunicar, vários daqueles comportamentos, problemas somem, são eliminados. Por quê? Porque a comunicação é fundamental, né? Mesmo que ela não venha por meio da fala ainda. Então, eu imagino que com esses alunos aí, com os surdos, né? A partir do momento que você desenvolveu uma forma deles se comunicarem na quadra, uma forma deles se comunicarem na vida, diversos comportamentos, problemas, diversas barreiras
passam a ser transponíveis com mais facilidade, né? Por isso que a gente investe tanto na comunicação das crianças, dos jovens com autismo, porque é muito importante. A gente, quando não consegue se comunicar, a gente fica irritado, né? Imagina, você está conversando com a sua mulher, ela não te escuta, ela não te entende, ou vice-versa, com o seu filho, né? E não estou falando do mundo da deficiência, estou falando aquela discussão que parece discussão de bêbado, né? Está todo mundo cansado, todo mundo sem paciência. A gente perde a paciência quando a gente não está conseguindo se fazer entender, ou quando a pessoa não está entendendo a gente, seja porque está uma falha na internet, seja porque a conversa não está fluindo bem, que você está sem paciência. Imagina isso no dia a dia da pessoa, né? Todo dia. Ela não fala e aí você não entende. Ela não fala, você não entende. Ela não fala e você não entende. Né? Porque você não vai entender tudo no olhar, você não vai entender tudo com ela te puxando, com ela apontando, com ela gesticulando, né? Por isso que esses métodos alternativos, aumentativos, etc., são tão importantes para as pessoas com deficiência, porque a comunicação é fundamental. Né? Se você não se comunica... Vários estigmas, né, Diogo? Daí surgem vários estigmas, né? Ah, porque a criança é violenta, é brava, né? É agressiva. E não é questão mesmo de comunicação, e a gente precisa descobrir qual é essa estratégia. Eu sempre dou um exemplo de um aluno surdo. Ele tinha 9, 10 anos, quando eu estava numa escola que eu trabalhava também, e ele estava aprendendo Libras. Era o primeiro contato dele com Libras. Então, imagina. Não sei se vocês já assistiram aquele filme. Meu nome é Jonas. Não sei se vocês já assistiram. Quando o Jonas ele tem aquele despertar lá no parque, ele descobre o que é o sorvete, qual é o sinal de sorvete, que ele vai conversando com a intérprete, que ele descobre o que é árvore. Nossa, aquele ele descobriu o mundo. Que até então as pessoas tinham ele como uma pessoa com deficiência intelectual que não sabia se comunicar. E não tem deficiência intelectual nenhuma. Então, ele estava começando a Libras e estava, nossa, se desenvolvendo muito bem na escola. Agora, imagina, ele chegava em casa, pedia para conversar com o pai não sabia Libras, não queria aprender, a mãe não sabia Libras, não queria aprender, ele querendo conversar com a família, querendo mostrar o que ele estava aprendendo, e a família não entendia. E é bem isso que você falou, quando você você vai conversar com a pessoa e a pessoa não te entende, irrita. Então, imagina uma criança com 11, 12 anos, quebrou tudo em casa. Vocês não, dizendo assim, vocês não me entendem, não querem entender, não se esforçam, e eu quero me comunicar com vocês, quebrou tudo em casa. A família traz ele no outro dia, pai e mãe, para consulta com o psiquiatra. O psiquiatra foi, como psiquiatra, ele não vai olhar a questão, muitas vezes o psiquiatra não observa a questão que está em volta, só o que você diz na consulta. Mas escreveu a medicação para ele voltar. Chegava na escola topado, sem vontade de estudar, não conseguia aprender, ainda dava medicação antes dele ir para a escola, então ele chegava já totalmente disperso. Foi preciso um processo de compreensão com a família para entender que eles também precisavam aprender a se comunicar para poder fazer com que ele se sensibilizasse e entendesse que ele precisava de comunicação e não de medicação. E aí, depois que eles entenderam isso, esse aluno, nossa, desenvolveu, foi para o ensino fundamental, foi para o ensino médio, hoje ele já está cursando ensino técnico. Então, para você ver o destino que a gente dá com uma atitude equivocada que muitas vezes a gente toma na precipitação, né? Porque a gente, se não ouvir o que está ao redor, se não prestar atenção no ambiente, a gente acaba limitando a criança de aprender. Isso que você acabou de falar é análise do comportamento, sem perceber. Você analisa todo o contexto, todo o ambiente, trabalha os antecedentes, analisa o que reforça esse aluno, o que não reforça. Você analisa quais são, o que gerou esses comportamentos, que vem gerando esses comportamentos, né, que não tem nada a ver com a parte genética, né? A parte genética, ok, ele é surdo, ok, beleza, mas e o resto, né?
E o resto? O que está acontecendo? Por que está gerando esses comportamentos agressivos? Porque ele não está se comunicando, ninguém está conversando com ele em casa, ninguém está o entendendo, ninguém está o estimulando, ninguém está interagindo com ele, integrando ele na família, né? Quem dirá dentro da sociedade. Isso é análise de comportamento purinha. Agora, você imagina essa frustração de comunicação desde o primeiro ano de vida, né? Porque a criança, quando chega com 1 ano, ela já tem que estar soltando as primeiras palavrinhas. E 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, frases, 2 anos, falando um caminhão de coisas. Quer dizer, então, você imagina, né? E aí os pais passam essa janela do primeiro para o segundo ano, achando que está tudo normal, que um dia a criança vai falar, etc, etc, etc. E muitas vezes alguns pediatras permitindo isso, né? Esse desleixo, não, fica tranquilo, ele vai falar, meu filho demorou para falar, vai falar. E muitas vezes não é isso, muitas vezes não é preguiça, muitas vezes são os atrasos, e esses atrasos podem até ser um caso de autismo. Né? Mas a família perceber isso, né? Lógico, nós temos profissionais que consigam visualizar toda essa informação. Assim, eu pude estudar no mestrado a questão da comunicação com o surdo. Né? Assim, às vezes a gente pensa que é a surdez ou que é o autismo, por exemplo, que faz com que a criança não desenvolva determinados aspectos da vida diária dele ou da vida escolar. E a gente percebe que é a comunicação. Aliás, a gente vem de uma linha desenvolvimentista também, que é assim, a gente sempre faz a pergunta, o que vocês acham que mais interfere no desenvolvimento de uma criança? A própria criança, o ambiente que ela vive ou as tarefas que ela realiza. E aí a gente sempre, né, leva a crer, né, lógico, vários autores vão dizer que é um ou que é outro, que são dois, mas a gente acredita nessa interação entre o indivíduo, o ambiente e a tarefa, né, que é a experiência dela em relação à vivência nesse mundo. E a gente percebe, por exemplo, a criança ouvinte, uma criança com desenvolvimento comum, com 1 ano e 3 meses, isso eu estou dizendo não, são alguns autores que a gente leu e que, né, estudaram essa questão. Que a criança com 1 ano, ela tem entre 5 e 3 palavras. Com 1 ano e meio, ela tem 10, 12 palavras e está começando a construir, a juntar 2 palavras. Com 2 anos, ela já tem uma boa construção de palavras. A criança surda, quando ela é estimulada desde pequena a aprender por meio de sinais, com 1 ano, ela já tem entre 15 e 30 palavras. Com 1 ano e meio, ela já tem mais de 60 palavras e consegue juntar frases e compreender um contexto. Você vê a importância da comunicação não só de forma oralizada, né? Mas essa comunicação também entre os pais de forma, né, alternativa, aumentativa, também é importante para estar estimulando a criança em qualquer outra fase da vida. A gente sabe que na fase de 1 a 3 anos é a fase em que ela vai estar, né, na fase do desenvolvimento da linguagem. Então, você viu que tem um... Você viu que tem um projeto de lei tramitando para obrigar a ser currículo obrigatório na educação básica e ensino de Libras? Sim. É uma briga aí já há um tempinho, né? Isso é muito importante, né? Sim. Até porque a língua de sinais, ela é a segunda língua do Brasil. Pois é. Nem a língua indígena, Nhangatu, Tupi, elas não são línguas nacionais, elas são línguas de povos. Uhum. E quem aprende são aqueles povos que são indígenas. Né? A língua de sinais é uma língua brasileira, né? E é a segunda língua do Brasil. Temos a língua portuguesa e segunda é a língua de sinais. Então, não é inglês, né? Não, nem inglês. Apesar de, culturalmente, a gente tem o inglês, né? Eu tenho que estudar aí para fazer uma proficiência e tem que ser inglês ou francês agora. Não pode ter língua de sinais, né? Aí já facilitaria. Pois é. Mas e
qual que é a população de autistas aí? É significativa na educação regular, na educação especial? O que você tem conhecimento, experiência, de bagagem? É um público grande, Diogo. Assim, se eu não me engano, eu posso estar enganado, tá? Mas eu acredito que seja o segundo público da educação especial, em termos de quantidade. E se a gente for juntar estado e município, a gente pode até depois dar uma olhada no INEP, 2020 já saiu, né? A gente pode até ver por público da educação especial. Mas eu acredito que o público de autismo, e depois vem deficiência intelectual, ou deficiência intelectual vem primeiro, mas eu acho que é um dos dois. Mas vem crescendo muito, né? O público de autismo aqui em Manaus. Principalmente aqui na cidade, mas no interior também a gente percebe um grande avanço. Se eu não me engano, em 2021, nós tínhamos na rede estadual 2.500 alunos públicos de educação especial. 40% a 30% seja entre intelectual e autismo. Então, é um público grande. E sabe o que esse público é grande, sim, tem certeza. Agora, você sabe o que eu acho engraçado? Que, por exemplo, na lei que regulamentou o direito dos autistas de 2012, a 12.764, ela fala que é direito dos autistas um atendimento especializado na rede de educação. E aí, você sabe melhor do que eu que a formação desses profissionais, seja a nível de licenciatura ou uma pós, lato ou estrito sensu, ela não é muito direcionada, ela é genérica, né? O cara estuda um pouquinho de educação inclusiva, tecnologia assistiva, legislação, Libras, etc. E para os autistas, que é uma população significativa, o especializado, o atendimento especializado seria principalmente em análise do comportamento para manejar comportamentos, problemas, estimular comunicação, etc. Então, assim, na verdade, o que a lei dos autistas prevê, que é um direito a um atendimento especializado, não acontece em lugar nenhum no Brasil, porque você dificilmente tem um educador preparado para lidar com o comportamento, problema do autista. E veja bem, não estou falando isso de forma pejorativa, criticando os professores e os demais educadores, não é isso. Eu estou fazendo uma constatação, até porque, como você mesmo disse, não é só autismo que tem na educação especial, né? Tem todo tipo de deficiência, e cada deficiência vai ter aí uma ciência mais relevante, não é? Mas a análise do comportamento, ela pode servir para qualquer deficiência. E você já me deu provas aí no seu discurso, que alguns problemas que você solucionou foi olhando exatamente o ambiente que o cara vivia. Então, eu penso que a gente poderia defender essa bandeira, né? Desse atendimento especializado para as pessoas com deficiência, seja autismo, TDAH, Down, etc. TDAH não, né? Autismo, Down, surdo, etc., fosse, né, como base não só o ensino de Libras, não só o ensino de tecnologia assistiva, mas também o ensino de análise do comportamento, porque faz toda a diferença no manejo desse comportamento, você não acha? Então, assim, eu nunca estudei, Diogo, assim, aprofundadamente o ABA, né? Já li alguma coisa, mas acho bem interessante. E eu penso que a gente deva crescer muito em relação a essa formação inicial e formação especializada desse profissional da educação especial. Principalmente porque, por exemplo, aqui no Amazonas a gente tem uma lei que ainda precisa ser atualizada. Porque, assim, quem poderia ser profissional de apoio educacional, que a gente ainda, aqui na lei estadual, a gente ainda chama de auxiliar da vida escolar. Seria um profissional da educação, da saúde ou do serviço social. Então, deixa muita brecha. Né? A gente sabe que até as especializações, elas são muito generalistas ainda. Tendo em vista assim, algumas experiências que eu já vi, até a minha especialização também, em educação especial, nós vimos todo o público da educação especial.
mas a gente não conseguia concentrar em um atendimento específico. E Pois é. também algumas neuropsicopedagogia que temos hoje, né, vendo algumas emendas, a gente percebe também certo generalismo e também talvez ainda não atenda muito à demanda do público que a gente tem nas escolas. Né? A gente está vendo professor chegando assim, professor, é minha primeira vez como profissional de apoio e eu não sei o que fazer com o aluno na sala. Entende? Então, precisa ser mesmo técnico, a gente precisa estar lutando por essas questões de formação mesmo, porque está em jogo aí o atendimento do meu, do teu filho, de qualquer filho que venha necessitar de um atendimento de qualidade. Porque o acolhimento ele é indispensável, como você falou no começo da fala, o olhar diferente, a aptidão para lidar com crianças se for criança, gostar de educação, tudo isso é importante. Agora, tão importante quanto isso é o conhecimento técnico para você, de fato, resolver o problema e aquela questão do ambiente escolar não ser só um passatempo ou um ambiente de pura socialização. Então, isso exige o conhecimento técnico, né? E o conhecimento técnico para lidar com crianças especiais com deficiência com TEA, comprovadamente há décadas nos Estados Unidos, é a análise do comportamento. E aí não importa se esse profissional vem da saúde, vem da educação, não importa, porque, por exemplo, as ciências hoje se misturam. Existe no campo da psicologia, por exemplo, uma especialidade que é a psicologia escolar. E as escolas estão recheadas de psicólogos, e de 2019 para cá, muito mais, principalmente as públicas, porque entrou em vigor uma lei que obriga as escolas públicas a ter um psicólogo na educação básica. Tem uma lei. Então, assim, eu sei que não está vigendo em todo lugar, mas tem uma lei. Toda escola pública de educação básica tem que ter um psicólogo e um assistente social. E não é um psicólogo dentro da escola fazendo psicoterapia somente. Não é um psicólogo dentro da escola fazendo psicanálise. É um psicólogo usando os seus conhecimentos da psicologia, suas abordagens, etc., mas de forma adaptada à escola, entendendo de processo educacional, entendendo de base nacional curricular comum, entendendo de questões pedagógicas e, principalmente, falando um linguajar flexível, de fácil compreensão e se relacionando com profissionais de educação de igual para igual, sem se achar superior, sem querer colocar um doutor à frente. Então, a análise do comportamento, como é uma ciência multitrans e interdisciplinar, embora seja da saúde, ela tem a sua pegada escolar, ela tem a sua vertente, a sua sub-área escolar, com as suas abordagens, né? Então, essa ciência entrar no currículo desses profissionais de educação, na licenciatura de pedagogia, por exemplo, que seja por cima, entrar numa pós-graduação de educação inclusiva, os profissionais de educação encararem isso, por exemplo, existe um segmento da análise do comportamento, uma sub-área, que é voltada para treinamento esportivo de alto desempenho. Existem pessoas medalhistas olímpicas, campeãs mundiais, etc., que elas passaram por treinamento esportivo, mas passaram por acompanhamento de analistas do comportamento, né? Nas empresas tem análise do comportamento, gerontologia tem análise do comportamento. Análise do comportamento é muito mais do que autismo, é muito mais do que algo aplicado ao autismo, muito mais do que algo aplicado somente às pessoas com deficiência. Então, assim, se nós tivéssemos essa cultura de realmente estudarmos coisas que dão resultado para processos pedagógicos e para pessoas com deficiência também, eu não estou dizendo que se estuda hoje não dê resultado. Não estou dizendo que Libras não é importante, de jeito nenhum, claro que é. Só estou dizendo que a ciência avançou e as formações pedagógicas não avançaram. Se você pegar, eu já fiz essa comparação, se você pegar um bacharelado de uma formação a nível superior de pedagogia de 20 anos atrás e de hoje, é a mesma coisa. As grades são as mesmas. Essa é a minha crítica, entendeu, Kenga? Essa é a minha crítica.
a formação não acompanhou. Surgiram novas ciências e a formação não acompanhou. É igual a medicina não usar remédios que surgiram nos 20 anos. Nos últimos... Não, vamos continuar só tomando remédio de 20 anos atrás. Então, eu penso, Diogo, eu concordo contigo, acredito também que tudo que nos desconstrua da ideia escolar, que não seja... Hoje a gente ainda tem uma ideia de escola que ela não dá uma continuidade, que ela não permite uma multiprofissionalidade, multidisciplinaridade, e que ainda está atrelada a uma escola tradicional. Pois é. Eu acredito que tudo que venha para fazer, nos modificar, desconstruir essa ideia de escola, que ela não é integrada, seja positivo para os alunos, né? E seja positivo para a formação dos professores. É aquela coisa. Tem professor que ainda está ministrando aula do século XIX. Chega lá na frente, eu tenho conhecimento, eu sou o dono da razão, e vocês estão aqui para fazer isso. Então, eu acredito, né, que essas relações dentro da escola e essa formação, ela precisa ser mesmo fortalecida, ela precisa ser disseminada e os professores conhecerem. Não sei se poderia ser depois um serviço ou um acompanhamento já perpassando todos os níveis de ensino, mas que essa análise ela serve para muitas situações positivas dentro da escola e que perpassa por muitos gargalos que a gente tem, como profissionais da psicologia na escola, profissionais de serviço social que ainda não tem, próprio pedagogo que não temos. Muitas vezes tem escola que não tem nem pedagogo, não sei se é uma atividade de vocês. Tem escola que ainda o professor entra, depois de 2 meses sai e não dá continuidade, tanto é que a gente tem aí. Por que mudamos de ciclo? Porque aquela ideia do ciclo da continuidade do 1º ao 5º não deu certo. Né? Porque o professor muda, o professor entra de licença, não dá essa característica contínua da escola. O professor só reúne no final do semestre, no final do ano, para dizer quem vai aprovar, quem vai reprovar e quem vai para a recuperação. Eu acho para discutir o que cada um realmente aprende diariamente, o que, por exemplo, por que eu, professor de sala de aula, estou encaminhando meu aluno para a sala de recursos? Em que momento eu vou conversar com o professor de sala de recursos? Em que momento que eu vou dialogar com o professor de apoio? A gente ainda precisa avançar muito isso dentro da sala de aula. E essa estratégia do ABA é uma ótima. Eu sou até a favor da construção de um aplicativo que facilite a construção do PEI, do PDI, do PAE, para que o professor, por exemplo, eu sou professor da 1ª série do Joãozinho. Aí eu vou lá, preencho todas as informações do porquê que eu estou encaminhando ele para a sala de recursos, para avaliação multi. E lá, o professor da sala de recursos consiga construir o PEI junto com a família, né, e fazer essa avaliação multiprofissional e entender se o Joãozinho precisa de um profissional de apoio na sala de aula ou não. Né? Talvez facilita esse diálogo, porque parece que fisicamente não dá certo. Não. E aí, vamos ver se a gente consegue. É uma ideia aí que eu compartilho com vocês para ver se a gente constrói nas escolas, nas redes, esse diálogo. Né? Nem que seja de forma aí, não presencial, mas porque a gente precisa dessa análise. Não é só olhar ali o aluno, é olhar o entorno dele. Né? E o ABA é uma estratégia positiva, né? para você conseguir visualizar o todo. Né? O contexto familiar, o contexto por que ele não age daquela forma ali naquele momento. Vou te dar um exemplo, por exemplo, que a gente tem na lesão medular. Não tem nada a ver. Mas é um exemplo. Talvez não tenha nada a ver. Mas teve alunos que passaram por nós que o acidente dele foi atropelamento. E um dos conteúdos que a gente ministra para eles é aprender a sair da cadeira no chão. Porque a gente entende que ele vai cair da cadeira. Só que para esse aluno, o
CAI ele não queria fazer, porque o CAI remetia ao quê? O acidente. E se não tem uma equipe que compreende toda essa situação, o que a gente já está querendo? Que ele aprendesse uma coisa que remetia ao dia do acidente, o dia que ele perdeu o movimento das pernas, entendeu? Então, se a gente não compreender todo esse contexto, a gente acaba deixando passar esses detalhes que são primordiais para a evolução do aluno. E por que é importante para ele fazer isso? Para passar a aprender? Porque quando ele cai da cadeira, pode ser que ele esteja num ambiente que não tenha ninguém. E aí é importante ele sair do chão e ir para a cadeira de volta. Como é que ele vai aprender? É um conteúdo. A gente ensina, inclusive, a cair da cadeira. Porque ele vai cair da cadeira em algum momento. O que ele vai fazer? Ele vai subir rampa, vai descer rampa, vai ter degrau, vai ter pedregulho no meio da rua, vai tropeçar a rodinha e vai cair no chão. Então a gente ensina até a cair no chão, para que ele caia com segurança. E aí, quando ele estiver no chão, ele saber se recuperar do chão para a cadeira. Entendi. Então, o reforço aí que você vai dar para ele é dizer para ele que você está visando autonomia, né? É a autonomia que ele está buscando. Está buscando autonomia, para ele não andar mais com ninguém empurrando ele, só para ele depender só dele, né? Isso. E, por exemplo, para ele ir ao banheiro sozinho, para ele transferir da cadeira para o... Né? Você quer ir para o banheiro com a ajuda de alguém? Não, então tem que aprender. Isso é um reforço. O reforço é esse, né? Trabalhar a mente dele para mostrar para ele que é isso que vai dar autonomia para ele aprender a cair, né? Uhum. E é engraçado isso, né, cara? Só que aí entra o lado psicológico, tem que trabalhar as emoções dele, né? Aí entra a psicoterapia também, né? Trabalhar as emoções. Isso. As emoções desse cara. Muito profissional. Ele recebe o atendimento da educação física, da fisioterapia, do assistente social, da psicologia, né? De vários profissionais que vão atuar aí. Ele é o centro das atenções. Os profissionais estão ao redor para conseguirem trabalhar todos esses aspectos dele, para que ele saia de lá com o conhecimento necessário para ele ter uma vida independente, para ele saber como é que é o novo corpo dele e ele sair dali com vontade de trabalhar, de estudar, de fazer um esporte e ver que é possível ele fazer isso. Porque até então ele chega com o quê? Chega com vontade. Quando o médico chega para o paciente, né? E a gente não chama de paciente, eu chamo de aluno. Quando o médico chama para o paciente e diz assim: você não vai mais andar, ele prefere a morte. Claro. Sair do hospital. Entendeu? Porque imagina, está vivendo a vida dele. Então a gente faz todo um trabalho ali multiprofissional para que ele entenda como que é agora esse. E não afeta só a pessoa, afeta a família também. Claro. Porque vai ter que ter um cuidador, vai ter que ter alguém para levar para o banheiro, alguém para trocar de roupa, para dar banho. Então, mexe toda a família. Imagina, essa pessoa ela vai ficar desempregada, vai ficar recebendo aí, no máximo, uma aposentadoria, né, se conseguir aposentar, mas a gente recomenda não aposentar, fica ali recebendo pelo INSS, por um tempo recebe o benefício de prestação continuada, BPC, e depois a gente recomenda que ele, se quiser, lógico, volte a trabalhar, né, para ele continuar tendo uma vida independente. Agora, e a gente sabe que aí já entram outras dificuldades, que é transporte da cidade, a calçada que não é adaptada, e outra realidade do Brasil. Agora, olha como o Estado parece que não pensa, né? Porque, assim, quanto mais pessoas com deficiência você recuperar, no caso daquelas que vêm de acidente, ou você dar autonomia, aí eu estou falando de todas, são menos pessoas que você vai ter que amparar no futuro, são mais pessoas que vão conseguir produzir riquezas, são mais pessoas que vão conseguir pagar tributos, são menos pessoas que vão cometer ilícitos ou serem vítimas de ilícitos. Então, assim, a conta para o Estado ela é tão menor e tão simples de se ver, isso é tão perceptível, isso é tão claro para mim, isso é tão claro. O mesmo raciocínio se aplica a usuários de drogas, etc. Isso para mim é tão claro. Quanto mais você investe em educação e autonomia dessas pessoas com deficiência, menos você vai gastar no futuro. Se você gastar 1 milhão com uma comunidade durante 10 anos,
você pode ter certeza que está economizando 5 com essa mesma comunidade no futuro. Essa conta é simples. Ela é simples. E a gente, o Estado brasileiro e outros lugares continuam não fazendo essa conta, continuam não fazendo investimento de maneira correta, pelo menos em linhas gerais, né? Óbvio, né? Em linhas gerais. Tem os casos positivos, mas em linhas gerais a gente ainda está muito aquém, né? E sai muito mais barato, né? Sai muito mais barato você reabilitar uma pessoa do que você ficar mantendo uma seguridade social. Sem dúvida. Mas é isso aí, Kiko. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente já deu nosso recado hoje, né? Né? Então. Diogo, quero te agradecer aqui a oportunidade de estar podendo conversar contigo. Faz tempo que a gente não conversa aí, né? E agradecer também as pessoas que puderam estar conosco aí assistindo. Espero ter, por meio desse diálogo aí, ter ficado alguma coisa. Eu aprendi muito hoje aí. Vou buscar mais o ABA, que eu já sei que eu estou fazendo, só que eu não sei por nome, né? É que nem quando disseram, professor, que você está fazendo metodologia ativa, que somos que sabe o nome. Então, vamos lá conhecer melhor. Precisamos. E vamos fazer. Eu acho que essa ideia de virar uma lei aí é super interessante, super válido. E às vezes a gente tem que ficar atento para determinadas leis, né? Porque que elas vêm com um olhar de estar incluindo, mas na verdade está fazendo o contrário, né? A gente tem que ficar atento a esses tipos de leis para a gente ter atenção, porque na hora de incluir, a que a gente acaba fazendo são subgrupos, né? Acaba fazendo subgrupos, e as ideias não são essas. A ideia, na verdade, é dar equidade para todo mundo, né? Para um aluno, eu não preciso dar um banquinho nenhum, porque ele já vai aprender. Para o outro aluno, eu já dou um banquinho, porque um banquinho já é importante para ele aprender. Para outros alunos, vão precisar de 3 banquinhos, porque ele vai precisar de 3 banquinhos para poder aprender na sala de aula. É aquela imagem lá da igualdade e equidade, né? E aí é importante a gente saber quando que o aluno realmente precisa e qual é essa necessidade que ele precisa. Para a gente não ficar também criando novos preconceitos dentro da inclusão. A gente já não precisa mais de preconceito, a gente já tem uma sociedade que é bastante preconceituosa. Então, terrível o que a isso. gente precisa é de conhecimento. Terrível. Beleza, cara. Eu que agradeço demais seu tempo aí, agradeço demais, também aprendi. Foi bom demais escutar mais um pouco das suas experiências. E é isso aí, vamos descansar. Hoje eu dirigi 6 horas de Uberlândia para cá, para Belo Horizonte, estou meio cansado. Aí dá atenção para os meninos, tal, carrega a mala, descarrega a mala, aguenta a Michelle, ela me aguenta, vice-versa, né? Esse aguentar é recíproco, mas o amor supera tudo. Agora eu vou descansar. Então tá, qualquer coisa você me chama no zap, meu amigo. Vamos ter alguns eventos aí, Diogo. Desde já, eu já vou te anteceder esses eventos. Vamos fazer alguns convites aí para estar com a gente aí, participando de algumas atividades. Tá bom? Vamos tentar fazer uma presencial, né? Vim aqui para Manaus com a gente, participar conosco aí. Traz o pessoal tudo com as malas para vir para cá. A gente vai. Gente participar aí. Tá, pode me convidar sempre que eu chego junto, beleza? Show de bola. Um abraço aí na sua família, bom descanso para você, muito obrigado, tá? A todos, gente. Como que é no livro? É sim, né? Boa noite, assim. Boa noite. Um abraço, cara. Tchau.